E aí galera, oi! Pessoal, como é que surgiu a vida na Terra? Como surgiu o primeiro ser vivo? Quem foi esse primeiro ser vivo? E como surgiu o oxigênio na Terra? Bom, essas são as questões que a gente vai responder nessa aula super fantástica sobre as bactérias. As bactérias são os primeiros seres vivos do planeta. E como é que isso aconteceu? A Terra, galera, é uma bola de fogo, como vocês podem ver aí, ó. Uma bola de fogo, tipo aquela música Bola de fogo, o calor vai te matar, né? Tô ficando atoladinha. Então, galera, ó, tirando essa maluquice aqui, galera, o que acontece? Terra, bola de fogo, ó, super quente, tá? A atmosfera era super tóxica, formada basicamente por quatro gases, chamados metano, amônia, hidrogênio, água, né, na forma de vapor, já que era muito quente. Então, o que acontecia? Uma atmosfera super tóxica, certo? E que essa crosta terrestre, né, que é formada pelo resfriamento do magma, é o que vai acontecer, né, quando esse magma começa a resfriar. O magma resfria, forma crosta, muita chuva, muitas tempestades. E aí o que acontece? Começa a acumular a água na Terra, aí vai formando então os mares, né, rios, oceanos. E aí o que acontece? Então, nesse cenário, depois de quase 1 bilhão de anos de formação do planeta, né? Então a Terra ela tem 4,5 bilhões de anos e a vida na Terra 3,5 bilhões de anos. Então nesse cenário que vocês estão vendo aí, galera, ó, que surgiram as bactérias. Né? Então um cenário aterrador, né, galera? Então quer dizer que basicamente sem oxigênio, uma atmosfera, né, altamente tóxica, certo? E aí foi nesse cenário que surgiram então as nossas pioneiras, né? Ou seja, os primeiros seres vivos do planeta, que são as bactérias. Como a gente pode perceber, uma bactéria ela tem basicamente uma membrana que envolve aí o citoplasma, que é o único compartimento que vai existir dentro dessa célula. Então, a célula bacteriana só tem um compartimento. Então, quando tiver uma questão lá do Enem, né, de qualquer outro vestibular, perguntando, né, tal processo acontece aonde na bactéria? Citoplasma. Então, tudo ocorre em uma bactéria, ocorre dentro do citoplasma, certo? Então, todas as reações metabólicas ocorrem dentro do citoplasma dessa bactéria. Então, isso é super interessante, que você já entende aí, mais ou menos, a diferença brutal que existe entre uma bactéria e um vírus. Né? Então, a bactéria é um ser vivo, é uma célula que tem reações metabólicas, só que essas reações metabólicas ocorrem todas dentro do citoplasma. E a única organela presente, né, nessa célula, né, bacteriana são os ribossomos, que são esses pontinhos aí que vocês estão vendo dispersos nesse citoplasma. O DNA que está aqui, ele está desprovido da carioteca, lembra? Aquela membrana que envolve o núcleo. E aí, esse DNA fica disperso desse citoplasma, tá? E é isso que vai caracterizar o tipo de célula das bactérias, que é uma célula procariótica. Célula procariótica é uma célula primitiva, tá vendo? Porque quer dizer primeira célula que surgiu no planeta, tá? Então, se alguém te perguntar qual é a sua trilionésima, bilionésima avó, foi uma bactéria, certo? E aí a bactéria provavelmente anaeróbica, né? Porque nesse caso não respiraria o oxigênio, né? E aí fica a grande dúvida dos cientistas: será que ela era autotrófica ou heterotrófica? Então, eis a questão. Até hoje a gente tem dúvidas em relação ao metabolismo dessa bactéria. Beleza. Bom, e aí surgem as bactérias. As bactérias se multiplicam pra caramba, elas se multiplicam super rápido, tá? Numa velocidade relativamente rápida. Uma bactéria forma outra bactéria em 20 minutos. Né? Então, a cada 20 minutos, você tem aí a multiplicação muito rápida, ploc, 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 de bactérias, certo? Devido a essa reprodução muito rápida. Então, o que acontece? Organização simples, reprodução rápida, é o que caracteriza as bactérias quanto a essa multiplicação. Então, quer dizer que depois, né, de milhões de anos, a gente vai ter muita bactéria nesses mares, né, da Terra. Isso significa também uma certa variedade ou variabilidade genética aí nas bactérias. Isso significa diferentes espécies de bactérias que vão surgir com diferentes metabolismos, certo? Então, como assim metabolismo?
Lembra, galera? Ó, respiração, fotossíntese, fermentação, quimiossíntese. São reações metabólicas que estão relacionadas à produção de energia. Então, tudo isso vai acontecer aqui nas bactérias. Essas bactérias vão se diversificar, ocupar diferentes ambientes, né, e diferentes metabolismos que vão existir. Beleza, então quer dizer que se eu tivesse uma máquina do tempo, né, e pudesse voltar, lembra? De Volta ao Futuro, ó. Então, tivesse lá aquele velório, ó, voltasse, né, para aquele período lá de milhões de anos atrás, o que é que eu veria? Apenas bactérias, né? Então, se eu chegasse lá 3 bilhões de anos, eu ia ver que existe uma bactéria fantástica aí que surgiu há mais ou menos nesse período, 3 bilhões de anos atrás, é quando a gente acredita que surgiu essa bactéria que vocês estão vendo aí. Essa bactéria foi a bactéria que revolucionou o planeta. São as chamadas cianobactérias. O surgimento delas significa o quê? O surgimento da fotossíntese no planeta. Então, o planeta, né, passou a ter algo, né, um ser vivo que vai fazer a fotossíntese, e a partir dessa cianobactéria que vai haver a produção do oxigênio no planeta. Então, a fotossíntese, né, que é essa reação aí, ó, que vocês estão vendo, que vai fazer o que aqui? Juntar gás carbônico, mais água, né, com a energia da luz, produzir glicose, né, que vai ser o alimento lá dessa bactéria, e produzir oxigênio. E esse oxigênio é que vai mudar tudo na nossa atmosfera. Bom, para fixar a musiquinha aí da fotossíntese, né, galera? Ó, vamos lá? Fotossíntese. Oh, juntarei. Oh, gás carbônico, água e luz, produzindo glicose e oxigênio. Uhul! Olha aí que massa, tá vendo? Então, o oxigênio que está sendo produzido e mudando, tá, galera? Toda a atmosfera do planeta. Então, esse oxigênio vai provocar um grande impacto no planeta, que a gente vai chamar de holocausto do oxigênio. Então, aquelas bilhões de espécies que existiam, estou exagerando, mas quer dizer que existiam várias espécies de bactérias, e essas bactérias começam a morrer por causa do oxigênio. Então, o oxigênio ele é um gás tóxico para quem não respira, para quem não usa. E aí o que acontece? O oxigênio ele é extremamente oxidante, ele vai oxidar as moléculas, né? Oxidar DNA, oxidar proteínas, e com isso provocar a morte, né, desses seres anaeróbicos. E aí a gente vai para a Terra passar então nesse momento, né? Então 2,9, 2,8 bilhões de anos, por esse processo que a gente vai chamar de holocausto do oxigênio, devido ao surgimento dessa nova bactéria, né, desse novo ser no planeta. Bom, o oxigênio vai aumentando em quantidade. O que é que vai acontecendo? Vai formando aí a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio é que é o O3, né? Então, olha aí, galera, ó, a camada de ozônio, então, é devido à fotossíntese dessas bactérias, né, das cianobactérias, e que durante todo esse tempo essas cianobactérias, mas algumas bactérias que sobreviveram a isso, né, é que estão aí se multiplicando no planeta. Até agora não existe nada a não ser bactérias no planeta. Vamos lá, passando mais de 2 bilhões de anos, o que acontece? Só bactérias. E aí, mais 1 bilhão de anos, só bactérias. E é mais ou menos por aí que vai surgir uma bactéria que vai conseguir usar o oxigênio. E essa bactéria vai ser massa, porque vai ser a bactéria aeróbica. Ou seja, vai ser as bactérias que vão ter enzimas que vão poder, né, usar o oxigênio para poder produzir energia. Isso vai representar um avanço muito grande na produção de energia. Então, eu vou sair lá, né, da fermentação, uma bactéria fermentadora, ela produz 2 ATPs, né? E nesse caso, a respiração ela produz 32. Olha que fantástico. Então, eu dou esse salto energético, né, quando essa bactéria aeróbica surge. E aí, esse surgimento dessa bactéria, a gente acredita que ocorreu há 1,2 bilhões de anos. Então, quer dizer que há 1,2 bilhões de anos, nesses mares aí, o que acontecia? Só bactéria. Mais nada, não existe mais nada. Bactérias são as bactérias que vão existir em todos os tipos de ambientes do planeta. E elas vão ter diferentes tipos de metabolismo. E agora, como é que surgiu os outros seres vivos? Quer dizer que até 1,2 bilhões de anos, a Terra era somente o quê? Bactérias. Agora, com todo tipo de metabolismo. Aeróbica, anaeróbica, fermentadora, fotossintetizante,
quimiosintetizantes, né, diversos tipos de metabolismo aqui agora no planeta. Então, as bactérias começaram a se fundir, formar bactérias maiores, e essas bactérias maiores começaram a comer outras bactérias e aumentando a membrana delas, e aí fazendo vários processos de invaginação. Esse processo de invaginação deu origem à carioteca, às organelas, e com isso surgiu a célula eucariótica. E aí essa célula eucariótica que vai determinar o surgimento dos seres eucariontes. Esses primeiros seres eucariontes serão aí os protozoários, depois dos protozoários a gente vai ter fungos, né, os animais, as plantas que virão a partir das algas, né, unicelulares, e assim a gente tem a árvore da vida que está aí representada, né? Então, quem é a base? Quem é o tronco comum? Né? As bactérias. Beleza? Bom, a aula de hoje a gente vai concentrar bastante onde? No reino Monera. Então, o que é o reino Monera? Era o que existia na classificação antiga sobre os 5 reinos. Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. Então, nesse sistema, né, chamado de Wirthalker, o que aconteceu? Existiam 5 reinos e o Monera, que era o reino das bactérias. Bom, mas aí um cientista chamado Wise, e esse Wise, o que foi que ele fez? Ele começou a estudar os ribossomos das bactérias. Então ele percebe que existem bactérias que vivem em ambientes muito extremos, ou seja, né, com gases tóxicos, como metano, né, com altas temperaturas, alto grau de acidez, alto grau de salinidade, ou seja, onde não tem ninguém, tem uma bactéria chamada de arqueia, ou arqueobactérias. E aí, estudando características genéticas, características estruturais, com a parede celular, composição da membrana dessas bactérias, ele chegou a uma conclusão fantástica. E ele viu o quê? Que essas bactérias chamadas de arqueia eram muito diferentes dessas bactérias normais que estão por aqui. E aí o que aconteceu? Ele resolveu mudar esse sistema de classificação, criando uma nova categoria taxonômica, chamada de domínio. Então isso resume a vida em 3 domínios: bactéria, arqueia e eucária, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Reparem que arqueia e eucária são mais próximos, né? Quer dizer que a nossa célula eucariótica, né? A nossa célula, eu, né? Você, né? Um elefante, é mais perto, né? Mais próximo filogeneticamente de uma arqueia do que de uma bactéria, ou do que uma bactéria comparada com a arqueia. Isso aqui é fantástico, né? Por isso que ele criou essa nova categoria, né, chamada de domínio, para separar essas bactérias. Então, logicamente, o reino Monera hoje não existe. E aí o que é que existe? Então, existe o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Então, nesse domínio bactéria estão as eubactérias. Então, a gente teria um reino chamado de eubactéria. E as arqueia, existe então um reino que a gente chamaria de arqueobactéria. E aí, esse reino Monera deixa de existir, ou se existe uma classificação apenas artificial, certo? A existência desse reino, já que domínio é uma categoria superior ao reino. Beleza? E aí ficam os outros reinos, todos eles dentro do domínio eucária. Né? Então, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Beleza? E assim fica a árvore da vida em 3 domínios. Bora falar um pouquinho sobre as arqueobactérias. As arqueobactérias são bactérias fantásticas do ponto de vista evolutivo. Por quê? Porque são bactérias extremófilas. O que quer dizer isso? Que elas vão gostar de ambientes extremos. Então, por exemplo, né, naquele lago vulcânico lá nos Estados Unidos, lá no Colorado, né, então tem lá esse parque que vocês estão vendo aqui, né, essa imagem fantástica, linda demais. Então, esse colorido que está todo aí são bactérias do arqueia, né, do domínio arqueia. Então, são bactérias que estão ali num ambiente extremamente quente, né, que é um lago vulcânico aquilo ali, temperatura em torno de 85 graus, acidez em torno de 1 a 2, né, uma acidez extremamente forte, e existe vida, né, que são essas arqueias. Então, esse colorido todo que está aí são um super exemplo também de metanobactérias, é o que vive em simbiose com o rumen do boi.
o boi come capim, mas não é ele que digere o capim, né? Não é ele que vai digerir a celulose que está lá. Aí sim bactérias. Então por isso que o peido do boi, né? Quando o boi peida ou arrota, ele libera metano. E metano é um gás de efeito estufa, né? Então por isso a pecuária tem seu impacto ambiental muito grande no planeta devido ao peido e arroto do boi. Beleza? Bom, uma outra arqueobactéria são as bactérias halófilas, que vão viver no ambiente do Mar Morto. Olha aí, galera, o Mar Morto é chamado Mar Morto porque a salinidade é muito alta. Né? A salinidade normal do mar é em torno de 5,5. E lá no Mar Morto isso chega a 35% de sal. Então, o que quer dizer isso? Você tem uma solução super saturada, né, de NaCl, ou seja, de cloreto de sódio, que dá um super desidratation em qualquer ser vivo. Então, por que não existe vida no Mar Morto? Porque o sal vai sugar a água. Lembra da lei de Marconi? Onde o sal vai, a água vai atrás. E assim, né, não vai existir vida aqui no Mar Morto. Mas o que é que existe lá? Uma bactéria chamada de halófila, que é a bactéria, então, da arqueia que vive lá nesse ambiente fantástico. Bom, sobre isso eu queria só fazer agora uma revisão, né, a gente resumir essa história toda e mostrar para vocês como é que tudo isso aconteceu em relação à evolução do metabolismo e em relação à evolução das bactérias. Então, o que é que a gente sabe sobre isso? A vida na Terra, 2,9, 3,5 bilhões de anos. E aí o que é que a gente sabe? Que a gente tinha uma bactéria, que ela seria o que aqui? Uma bactéria que seria provavelmente fermentadora, né? Ou, nesse caso, uma fermentadora, ou quimiosintetizante. Então fica a grande dúvida, né? O que é que essa bactéria fazia para obter energia? Fermentação ou quimiossíntese? Então fica aí a dúvida. Existem duas hipóteses. A hipótese chamada autotrófica, que esse primeiro ser vivo então surgiu, né, num ambiente carente de matéria orgânica, e que com isso você tinha que ter um metabolismo para produzir matéria orgânica, então ser autotrófico. Já outra que diz que a atmosfera da Terra poderia ser reativa e produzir matéria orgânica suficiente para alimentar as bactérias, então por isso ela seria fermentadora. Mas aí fica a dúvida. O que a gente sabe é que ou fermentação ou quimiossíntese, né, surgiu no ambiente sem oxigênio. E aí depois de um tempo surge quem aqui? As cianobactérias. O que as cianobactérias fazem? Cianobactérias vão ser as bactérias que vão ter clorofila, aquela coisinha verde que vai absorver luz e que aí vai fazer a fotossíntese. Então vai surgir aí as bactérias fotoautotróficas. Essas bactérias fotoautotróficas, né, elas passam a produzir na Terra o oxigênio, e esse oxigênio modifica a atmosfera da Terra, formando o que aqui? A camada de ozônio, modificando a atmosfera para ela se tornar uma atmosfera oxidante, né? E que começa a modificar tudo a ponto de provocar aquilo que a gente falou, chamado holocausto do oxigênio, o primeiro evento de extinção em massa do planeta. Bom, e aí o que acontece? Depois de muito tempo, é que teria surgido, né, a bactéria que faria a respiração aeróbica, né, que seria aqui a bactéria aeróbica. Então, qual é a novidade? Que essa bactéria aeróbica ela vai ter a habilidade de usar esse gás tóxico, né, que vai ser o oxigênio. E repare que isso demorou muito tempo, né? Então a gente acredita que 2,9 bilhões de anos é quando surgiu a cianobactéria produzindo oxigênio, e que a bactéria, para usar o oxigênio, ela surgiu há 1,2 bilhão, ou seja, bilhões de anos. Então, quer dizer que foi muito tempo, né, para poder se adaptar ao oxigênio. Quer dizer que não foi de um dia para o outro. Ah, surgiu a bactéria que produz oxigênio, vai surgir agora a bactéria que usa oxigênio. Não, isso demorou muito tempo. E aí, a respiração aeróbica acontece. Então, essa respiração aeróbica, que é o que nós usamos, né? Que a nossa célula usa. Né? Porque a gente tem uma bactéria dentro da gente, que é a mitocôndria, que a gente vai aprender em outra aula, né? Essa história. Mas, por enquanto, vamos dar um spoilerzinho aqui. Ó. Fermentação é um processo que vai produzir 2 ATPs, então, porque não usa oxigênio.
E a respiração aeróbica, qual vai ser a vantagem dela? Ó, uma superprodução de ATP comparando com a fermentação. Então, a vantagem do oxigênio vai ser essa, né? Então, a maior produção de energia que vai acontecer nas nossas células. Beleza? Galera, espero que tenham gostado e valeu! Oi!